Eu digo aos irmãos, mesmo passando pela aflição, nunca, irmãos, deixem de seguir a Jesus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Estamos seguros nele, e sem Ele não somos nada. E diz a palavra do Senhor: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Glória ao nosso Senhor Jesus. Que no versículo 1, Jesus ele dá uma ordem à multidão, e a multidão obedece à ordem de Jesus. E no segundo versículo, o escriba diz a Jesus que eu te seguirei. Em início, a gente logo percebe a obediência do povo, de obedecer a Jesus, quando Jesus disse: passa para outra margem. E com o escriba a gente pode observar a fidelidade dele, quando ele disse que aonde queres que fores, eu irei, eu te seguirei. Glória ao nosso Senhor Jesus. E disse Jesus, para ele foi Jesus como ele é sempre, ele é verdadeiro. Ele não esconde na sua palavra o que é necessário para seguir a ele. Então Jesus diz aqui que as raposas têm covis e os passarinhos, as aves, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde inclinar a cabeça. Jesus aqui está declarando que ele não tem onde deitar a cabeça, ele não tem onde repousar. E ele está deixando isso bem claro para aqueles que estavam com ele. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então Jesus aqui ele foi verdadeiro ao dizer. Agora observe, irmãos, Jesus ele é dono de tudo, de tudo, de tudo. Mas aqui ele está dizendo que não tem onde repousar, não tem onde deitar a sua cabeça. Mas ele tem a consciência que ele é filho de Deus e que tudo é dele. Mas mesmo assim ele falou isso. E o discípulo disse ao que é Jesus no 21: deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus ele disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Glória ao nosso Senhor Jesus. Tem que haver renúncia, irmãos. Jesus, quando ele disse ao discípulo, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, Jesus estava dizendo: deixa que os mortos espiritualmente sepultem os mortos fisicamente e me segue. Jesus, a vontade de Jesus, ela é boa, perfeita e agradável. Aqui pode até parecer que Jesus está sendo egoísta, porque ele não está se importando, até parece que ele não está se importando que o seu discípulo vá sepultar o seu pai. Mas Jesus aqui, ele nos demonstra que a vontade dele é a melhor, é boa, é perfeita e agradável. Tem coisas que Jesus nos ordena a fazer que a gente não compreende, mas o que não compreendemos hoje, nós vamos compreender amanhã. Mas a gente aprende que para ser um bom discípulo de Jesus, um bom seguidor, tem que haver obediência. Obediência à palavra do Senhor. Tem que haver fidelidade à palavra do Senhor. Tem que haver verdade. Glória a Deus, como nos ensina a palavra do Senhor. Tem que haver renúncia, reverência ao Senhor, respeito. Tem que haver sacrifício, irmãos. Não há vitória sem sacrifício. E um dos maiores sacrifícios é quando a gente tem que renunciar o nosso eu. Às vezes podemos pensar que o nosso maior inimigo é aquele que quer ceifar nossas almas. Mas muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. Glória a Deus. Então tem que haver renúncia da nossa vida para poder viver para Jesus. Jesus está falando aqui dele deixar de fazer a vontade dele, porque naquele momento ele queria sepultar o pai dele. Mas Jesus está falando aqui dele
seja, renuncie a sua vontade para poder seguir a Jesus. Ou seja, a sua e a minha vontade não importa mais. Porque nós fomos comprados com o sangue de Cristo, um sangue que não tem preço. A sua vida não tem preço. E podemos fazer esse sacrifício por Jesus, não por obrigação, mas por amor e agradecimento pelo que Ele fez por cada um de nós. Então devemos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, porque o bom discípulo, ele obedece, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele renuncia e ele tem reverência a respeito ao Senhor.